Olá, colegas engenheiros da Anhanguera. Vamos na seção 2.2, faça valer a pena, lá da página 89. Direto ao ponto. Exercício 1. Uma força de módulo F igual a 25 newtons é aplicada horizontalmente sobre um bastão conforme essa figura. Calcule o momento da força sobre um bastão de comprimento 0,9 metros, livre para girar horizontalmente a partir da extremidade oposta. Ele está livre para girar a partir dessa extremidade aqui. A força, ela possui 130 graus com relação ao bastão e está aplicada nessa direção e sentido. Possui um módulo de 25 newtons. Para que eu consiga calcular o momento da força sobre esse bastão, eu preciso da componente dela a 90 graus. A força normal, ela está aplicada a 130 graus, eu preciso da componente a 90 graus. Portanto, o torque é igual a tal, é igual a força vezes a distância do ponto onde está sendo aplicada essa força, vezes o seno de θ, que é esse ângulo original da força em seno, para que eu tenha sua componente normal. Desta forma, tal ou igual, tenho tudo, é só substituir. 25, que é o módulo da força, vezes 0,9, que é a distância até o ponto de giro, vezes seno de 130, que é o ângulo da força com relação ao bastão na sua componente vertical. Fazendo a conta, tal igual a 17,24 newtons metro, alternativa A. Exercício 2. Uma partícula de massa de meio quilo descreve um movimento circular com raio de 0,7 metros. Ela está aqui, descreve um movimento circular com raio de 0,7 metros, tendo ela meio quilo. Sua velocidade angular é descrita pela seguinte equação. Então, ele deu aqui a equação da velocidade angular em t igual a 3t menos t ao cubo mais t à quarta. Marque a opção que contém a expressão para a aceleração angular da partícula em função do tempo, para o torque em função do tempo e, por fim, o torque no instante t igual a 1 segundos. Nós sabemos que a aceleração angular em função do tempo é igual à derivada da velocidade angular em relação ao tempo. A velocidade angular em relação ao tempo ele deu 3t menos t ao cubo mais t à quarta. Derivando, ficamos com 3t a 0, que era 3t a 1, menos 3t quadrado, que era menos t ao cubo, mais 4t ao cubo, porque era originalmente t à quarta. Então, esta fica sendo a equação da aceleração angular em relação ao tempo, que é 3 menos 3t ao quadrado mais 4t ao cubo. O próximo pedido do exercício é o torque com relação ao tempo. O torque é dado pelo momento de inércia multiplicado pela aceleração. Se é o momento de inércia multiplicado pela aceleração, e o momento de inércia é igual a massa vezes a distância ao quadrado, nesse caso o raio ao quadrado, calculando o momento de inércia por esta fórmula, substituo aqui, tenho esta equação porque eu acabei de calcular, está determinado o torque com relação ao tempo. Vamos lá? O momento de inércia, massa vezes raio ao quadrado, meio vezes 0,7 ao quadrado, meio, que é a massa vezes 0,7 ao quadrado, fazendo a conta, I igual a 0,245 kg metro quadrado. Momento de inércia calculado, substituo aqui. Então, a função do torque com relação ao tempo
é igual a 0,245, que eu acabei de calcular, o I, vezes a equação da aceleração angular em relação ao tempo. Simples assim. Então, o torque em relação ao tempo é igual a 0,245 vezes 3 menos 3t quadrado mais 4t ao cubo. Só substituir aqui a equação. Fazendo a conta, 0,735, este vezes este, menos 0,735t quadrado, este vezes este, mais 0,98t ao cubo, este vezes este. Desta forma, podemos isolar o 0,735, porque ele é comum nessas duas operações, nesta operação aqui. Ficamos com 0,735, multiplicando 1 menos t quadrado, mais 0,98t ao cubo. Esta seria a equação, esta é a equação de tal com relação ao tempo, do torque em relação ao tempo. Para saber o torque no instante 1, substituo, onde tiver t, eu substituo por 1. Fico então com 0,735, multiplicando 1 menos 1 ao quadrado, 1 menos 1 ao quadrado deu 0, essa parte já deu 0. Mais 0,98 vezes 1 ao cubo, substitui 1 aqui. 0,98 vezes 1 ao cubo é a mesma coisa que 0,98 vezes 1. Portanto, o tal em 1 segundo é igual a 0,98 Newton-metro. Alternativa B de bola. Vamos ao terceiro exercício. Um disco de massa de 3 kg e raio de 50 centímetros, ele tem 3 kg e raio de meio metro. Gira ao redor de seu eixo central com velocidade angular inicial de 10 radianos por segundo. A velocidade inicial, 10 radianos por segundo. E depois, devido ao atrito com o eixo de rotação, tem um atrito aqui com este eixo. Ele vai perdendo velocidade, ele vai perdendo rotação, ele vai perdendo energia. Reduz linearmente sua velocidade, é importante, ele falou, reduz linearmente sua velocidade, até o repouso completo após 6 segundos. Em 6 segundos ele para de se movimentar, ele para de girar. Marque a alternativa que contém a aceleração angular e o módulo do torque necessários para parar o disco, que é o torque, na verdade, desse atrito aí. Como ele falou que a velocidade angular reduz linearmente, então eu posso calcular uma aceleração média igual a diferença entre ΔV e ΔT, que é a diferença, na verdade, dessa velocidade angular. Desta forma, temos então que, inclusive, vamos até mudar aqui, para não confundir. Não como velocidade linear, mas sim como velocidade angular. E vamos ter então que a variação da velocidade angular é a final menos a inicial e do tempo é o final menos a inicial. Temos tudo. Então, a aceleração angular média fica como sendo 0 menos 10, 0, ele falou que é o final, menos 10, o inicial, 6, que ele falou que depois de 6 segundos para, que é o instante final, menos 0, que foi o instante onde tudo começou. Ficamos com a relação menos 10 dividido por 6 igual a menos 1,67 radianos segundo ao quadrado, dividido por segundo ao quadrado. Então ele perde 1,67 radianos por segundo a cada segundo. Nós temos que o momento de inércia é igual a massa vezes o raio ao quadrado. Momento de inércia fica sendo então 3, que é a massa, vezes meio ao quadrado, que é o raio. Temos então que o momento de inércia é igual a 3,025, o momento de inércia é igual a 0,75 kg/m². Por que eu quis o alfa e por que eu quis o momento de inércia? Por causa disso aqui, ó. O torque, que é o que ele está pedindo, é igual a momento de inércia multiplicado pela aceleração. Então, primeiro eu calculei a aceleração, não tinha. Calculei o momento de inércia, não tinha, agora tem os dois. Então, como temos que o torque é igual ao momento de inércia multiplicado pela aceleração, o torque será igual a 0,75, calculei aqui, vezes
menos 1,67, calculei aqui, igual a menos 1,25 Nm. E o módulo do torque é igual a 1,25 Nm. Alternativa E, que é a que demonstra alfa igual a menos 1,67 radianos por segundo ao quadrado e torque igual a 1,25 Nm. Exercício resolvido. Vamos ao próximo.